Se tem uma coisa que eu detestava quando eu era criança, era ganhar uma bola de futebol de aniversário. E tinha, né? Sempre tinha aquela pessoa que me dava uma bola de futebol, ou duas pessoas. E o problema era que eu não gostava de jogar futebol. Eu nem sabia jogar futebol, não tinha interesse em aprender. E nem um time favorito eu tinha. Que, né? Isso era uma obrigação, né? Ter um time favorito era uma obrigação. E não tem até hoje. Mas as pessoas presumiam que por eu ser um garoto, eu gostava ali, ó, de jogar bola. Coitados. Só que eu aceitava, achava de boas. Eu achava que, sei lá, eu era o errado, desajustado da história. O esquisito que nasceu provavelmente com defeito aqui. Porque meninos gostavam de futebol. Essa era ali a normalidade, né? Logo cedo eu percebi que ser homem envolvia várias outras coisas. Eu cresci sabendo que eu era homem. Mas nem tudo que eu fazia e era coisa de homem. Eu sou homem. Seria eu menos homem? O que é ser homem? Eu não tô procurando por respostas vazias e superficiais. Eu não quero saber sobre o que forma um homem de valor ou de caráter. O que é ser homem? A biologia diz que homem é o macho da espécie humana. Mas você, integrante da sociedade, sabe que há outras características envolvendo esse ser homem. Eu, como uma criança, integrante da sociedade, como todas as outras, já percebi ali, ó, já absorvia da sociedade essas definições do homem. Eu sabia que tinha toda uma performance do homem, que eu não me encaixava tão bem ali, mas eu sabia aquilo ali que era ser homem de verdade. Tanto sabia que eu tentava encarnar aquelas características ali, eu tentava, sabe, ser mais homem. Eu já sabia que meu corpo era só uma parte de ser homem. Pra ser homem, eu tinha que ter certos gostos, eu tinha que me comportar de uma certa maneira, falar de uma certa maneira, me vestir de certa maneira. No futuro, eu teria que pegar a mulher, me casar, ter filhos, ser o provedor, sabe? Todas essas coisas que fazem parte dessa noção de ser homem. Eu já falei um pouco sobre isso no meu vídeo Bora Ser, que eu acho que fica aqui, desse lado. Assiste lá, mas não agora, espera aí, deixa eu continuar aqui o raciocínio. Eu tive a sorte, eu julgo como sorte, que desde pequeno eu já não era assim tão dentro das normas. E eu acho que isso facilitou pra eu começar a questionar essas questões. Questionar essas questões é ótimo. Questionar essas definições. Começando pelaquela primeira do vídeo, o que é ser homem? Quem definiu o que é homem? Por que existiam essas limitações? Quem as definiu? Eu não sabia se foi Deus ou se foi o homem, se foi os aliens, mas eu sabia que aquilo ali estava ali e que isso existia. E né, o famoso go with the flow. Quase que não sai em inglês aqui. É só seguir o fluxo. Você tá ali, você cresce aprendendo esse tipo de coisa, você vai levar isso na maior naturalidade possível. Eu mal sabia naquela época, mas pensar sobre isso é pensar sobre gênero. Porque pensa comigo, por que esse termo gênero existe? O termo gênero existe justamente para separar essas características biológicas dessas características que são sociais e culturais envolvendo a masculinidade e feminilidade. O gênero engloba tudo isso que vai além do nosso corpo. Os papéis, as expectativas, as relações sociais, tudo isso ali que está envolvido com essa performance do homem e essa performance da mulher. E muitas vezes as pessoas julgam erroneamente de que gênero e sexo são as mesmas coisas. Como se a feminilidade e a masculinidade fossem intrínsecas, quase que não sai a palavra, mas se fossem intrínsecas ao ser humano com vagina e ao ser humano com pênis, respectivamente. Quase que outra palavra não sai também. Tenho que trabalhar a dicção. Mas não é tão natural assim não, é social. Essas características foram se desenvolvendo durante a nossa história, durante toda a evolução da nossa sociedade. Evolução, não sei se é uma palavra muito certa não, mas entendeu, né? E é por isso que muitas vezes as pessoas que transgridem um pouco essas normas do gênero, essas limitações, elas são vistas como pessoas meio loucas e até, às vezes, elas são até patologizadas. Porque na visão de alguns, ela está indo contra a sua própria natureza. Mas E é muito bobo se a gente começa a pensar sobre essa perspectiva. A gente pensa que as pessoas se importam tanto e acham um absurdo que uma pessoa transgrida algo que foi construído, sabe? Que foi fabricado. O que acaba muitas vezes esmagando as subjetividades dessas pessoas. Como se ela não pudesse ser e se expressar de uma certa maneira porque ela tem um certo órgão genital. Por isso que é muito importante perceber que o gênero ele não tá ali fixo ao órgão genital da pessoa. Ele vem pra romper mesmo com esse determinismo biológico e para perceber essas diferenças sociais e culturais entre ser homem e ser mulher. Então se a gente para pensar, falar sobre gênero é falar sobre nós, sobre eu, você, sobre a nossa sociedade, sobre a nossa história, sobre a forma como a nossa sociedade se organiza. É um conceito básico e é por isso que eu não entendo tanto porque que as pessoas
se recusam a aceitar a ideia do gênero ou até negam a existência do gênero, sendo que ele tá aí, ó, na sua frente, é facilmente observável. Eu vi um vídeo da Viviane Mosé que eu achei assim ótimo, onde ela diz que pra falar sobre gênero nas escolas, não é necessário haver uma lei obrigando os professores a falar sobre gênero, porque falar sobre gênero é falar sobre pessoas. Então, essas reflexões podem ser facilmente trazidas pra dentro da sala de aula, junto com as matérias que estão sendo tratadas. E eu pensei nisso e falei, porra, total. E essa é super uma responsabilidade do professor, uma responsabilidade social, ele trazer essas reflexões sobre essas questões de gênero. E as crianças precisam disso. Quem dera eu desde cedo tivesse tido contato com essas questões. Eu acho que eu teria sido uma pessoa muito mais bem resolvida muito mais cedo. Minha priminha mesmo, de 6, 7 anos por aí, não sei exatamente a idade dela, mas é mais ou menos isso aí. Esses dias eu tava com o cabelo amarrado e ela olhou pra minha cara e riu, haha, mulherzinha. E eu virei pra ela e falei, mas e você? Você tem vergonha de ser mulherzinha? E ela ficou tipo, não. E fez uma cara assim de reflexão. Eu fiquei, meu Deus... Ajudei a educar uma criança, arrasei. Inclusive, cuidado com essas histórias aí de ideologia de gênero ou de escola sem partido, porque isso aí é só mais uma maneira da parte mais conservadora da nossa sociedade tentar impor os seus próprios ideais ali dentro da escola. Eles não estão realmente importando com doutrinação ideológica ou coisa do tipo. Ele quer doutrinar mesmo, mas do jeito deles. Mas enfim, assim como naquela frase de Simone de Beauvoir do livro Segundo Sexo, que é polêmica e muito famosa, que diz que não se nasce mulher, torna-se mulher, eu arrisco dizer que não se nasce homem, torna-se homem. Porque na nossa sociedade as definições de homem vão além do seu corpo. E embora eu seja um macho aí desconstruído, muito mente aberta, eu também sigo muito da masculinidade. Às vezes sem perceber eu me vejo ali, ó, dentro das normas e até fazendo algo que talvez eu não gostaria de fazer, mas por ser homem eu faço ou deixo de fazer. E eu adoraria que mais homens entrassem nessa discussão e refletissem sobre si mesmos e sobre a masculinidade, sobre o que é ser homem. Eu sei que pra muitos essas discussões podem ferir a sua masculinidade e até mesmo ali mexer nos seus privilégios de homem, mas elas são extremamente necessárias pra gente evoluir enquanto sociedade e se tornar uma pessoa melhor e tornar a nossa sociedade um lugar melhor, onde as pessoas sejam livres pra se expressar da forma como elas preferirem, porque, né, qual o problema nisso? Tava faltando essa pergunta durante esse vídeo, qual o problema? Então bora destabilizar essa questão aí, bora falar sim sobre gênero, porque não tem nada de errado em falar sobre isso. É uma coisa ali básica. Por isso que eu vou continuar falando sobre gênero aqui no canal, eu espero continuar falando sobre gênero. Eu não domino o assunto ainda, mas esse é um tema que me interessa bastante e eu acho que qualquer debate é válido. Então esperem por mais vídeos sobre gênero e principalmente masculinidade, porque é disso que eu posso falar aqui, ó. Tá entendendo? Então é isso, eu espero ter me expressado corretamente. Eu espero ter falado tudo, porque eu não fiz roteiro pra esse vídeo. E essa já é a segunda vez que eu faço, porque da primeira vez eu me perdi um pouco nos pensamentos e ficou uma bosta. Mas dessa vez eu espero que tenha dado certo. Comenta aí nos comentários qualquer coisa que você quiser comentar, mas não me deixe só. Já disse isso. Não me deixa sozinho aqui falando não, porque é muito triste falar sozinho. Eu já falo sozinho em casa. Se for falar sozinho, eu não fazia vídeo no YouTube, tá entendendo? É isso, até o próximo vídeo. Curte, se inscreve no canal. Odeio falar isso no final, mas faz isso aí, porque eu preciso, gente, é sério. Isso é sociedade. Inclusive, neste momento, eu estou de vestido. Mentira, é uma camiseta long line, tá? É chique, long line. Eu sei que essa aqui não fica muito legal de short, mas foda-se.